No ciclo celular, são evidentes duas etapas gerais, a intéfase e o período de divisão celular ou mitose. A intéfase abrange 3 períodos ou fases, a G1, S e G2. Na fase G1, G vem do inglês gap, intervalo, não ocorre duplicação do DNA. Entretanto, as moléculas de DNA tratam de produzir moléculas de RNA que passam ao citoplasma e vão promover a síntese de proteínas. O patrimônio proteico da célula aumenta. Ela cresce e evolui para a dimensão normal que deve atingir. A duração desta fase varia muito de acordo com o tipo de célula, oscilando em média entre 5 a 10 horas. Na fase S, do inglês síntese, é que ocorre realmente a autoduplicação do DNA. Então, nesse período, que dura em torno de 6 a 8 horas, a quantidade de DNA dobra no interior do núcleo. Concluída a fase S, tem início a fase G2. Outra vez, não se observa a síntese de DNA, porém, reinicia-se a produção de RNA, cuja consequência lógica é um incremento na linha de montagem das proteínas no citoplasma. A célula volta então a crescer. Agora, ela atinge de fato o seu volume máximo e se torna apta a empreender a mitose. Aliás, seu crescimento talvez seja a espinha irritativa que a estimula a divisão celular. A divisão celular nos organismos procariontes é um processo bem mais simples do que a divisão celular entre os eucariontes. Por exemplo, nas bactérias, o cromossomo único existente é representado por uma molécula de DNA circular fixada a um mesossomo, que é uma dobra interna da membrana celular. Em certo momento ocorre a sua duplicação. A bactéria passa a conter 2 cromossomos, 2 moléculas de DNA circular, presos a 2 pontos vizinhos do mesmo mesossomo. Com a fragmentação do mesossomo, cada fragmento leva consigo um DNA. A seguir, começa a formar-se uma membrana no meio da bactéria, dividindo-a em 2. Então, cada novo DNA, cromossomo bacteriano, será integrante de uma das novas bactérias. Nas células eucariotas, a divisão celular determina a atividade mais complexa tanto do material nuclear quanto do material citoplasmático. Por quê? Porque enquanto dentro do núcleo se evidenciam os cromossomos, no citoplasma ocorre a duplicação do centro celular, com a consequente aparecimento do fuso mitótico. A cariomembrana se desintegra, os cromossomos se organizam sobre os microtúbulos do fuso mitótico e são distribuídos equilibradamente para polos da célula. Reconstituem-se as membranas nucleares. Finalmente, o estrangulamento do citoplasma divide a célula em 2. No estudo da divisão celular, vamos distinguir 2 fenômenos. Então, preste bem atenção. O primeiro fenômeno é a mitose e o segundo é a meiose. O que é a mitose? Chamaremos de mitose a forma de divisão celular que ocorre com células somáticas e que responde pela renovação tecidual, ou seja, de tecidos, pelos fenômenos de regeneração e pelo desenvolvimento orgânico. A meiose constitui habitualmente a maneira pela qual os seres de reprodução sexuada formam os seus gametas. Ora, na mitose, as células filhas têm o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe e são geneticamente idênticas entre si. Na meiose, a célula-mãe, originalmente diploide, com 2 N cromossomos, forma as células filhas haploides, com N cromossomos e geneticamente diferentes umas das outras. Já vimos anteriormente que, durante a intérfase, sucedem-se 3 fases. G1, com produção de RNA e proteínas. S, com síntese de novo DNA e, portanto, duplicação do material genético. E G2, com mais produção de RNA e proteínas. Ora, partindo da premissa de que, no início da mitose, a célula já tem seu material genético duplicado, a ela restará apenas saber distribuir esse material para as células filhas, em partes iguais no transcorrer do processo. A mitose compreende 4 fases fundamentais: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Existe uma fase intermediária entre a prófase e a metáfase, chamada de prometáfase, que é simplesmente uma etapa de arrumação cromossomiana
da qual falaremos no momento oportuno. Então, prezado vestibulando, para você não errar a sequência das etapas da divisão celular, memorize essa dica. Prometo Ana telefonar. O que significa prometo Ana telefonar? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Ok? Então, prometo Ana telefonar, prófase, metáfase, anáfase, telófase.